Acabou, Brasil 2, Japão 1, jogo decidido nos acréscimos, foi virada, foi estilo Ancelotti. Ancelotti é um cara que cresce muito no mata-mata e eu espero que ele consiga trazer essa emoção e essas vitórias para o Brasil, seja contra a Noruega ou Costa do Marfim, que é o próximo adversário do Brasil. Mas falando desse jogo, o GE colocou a nota dos jogadores e o público também avaliou dentro do site do GE. Então, vamos avaliar aqui com vocês a nota dos especialistas e vocês colocam aí nos comentários se vocês concordam com essas notas ou se não concordam. E coloque também qual nota você daria para esses jogadores que você não concorda. Então, deixa aquele like, inscreve aí no canal e vamos começar agora para o vídeo. E vamos começar aqui com o goleiro Alisson, que recebeu uma nota 6 dos especialistas do GE e o público colocou uma nota de 5,3. Mas vamos ver aqui o que o GE colocou para justificar essa nota 6,0. Eles colocaram assim: participou mais do jogo com os pés do que para defender, não teve culpa no gol japonês em chute bem no cantinho. De resto, tentou atrair a pressão para que o Brasil tivesse superioridade na saída de bola. E aí, você concorda com essa justificativa? Eu sinceramente acho que essa nota aí pro Alisson dos especialistas está justa, porque eu não acho também que o Alisson teve culpa nesse gol. Eu sei que muita gente vai jogar a culpa nele, vai culpar, ele principalmente mais do que o Danilo, inclusive, mais do que o Casimiro, enfim. Mas o pessoal gosta de crucificar o Alisson, por isso que a nota dele tá 5,3, mas eu acho que uma nota 6 tá bacana, eu acho bem justo, inclusive. O Alisson é um goleiro muito bom, só que infelizmente, na seleção eu sei que ele também não ajudou muito, porém eu ainda acho que ele é um baita goleiro, não teve culpa nenhuma nesse gol, ele se posicionou bem, se vocês forem ver no gol ele estava mais ou menos ali no meio, e o jogador japonês teve basicamente liberdade para escolher onde que ele ia chutar a bola. Então era muito difícil para o Alisson pegar e ele quase conseguiu porque ele se esticou bem, mas infelizmente não foi possível. E aí agora a gente vai para o Danilo, que recebeu uma nota 5 e recebeu uma nota 4,6. Ou seja, vamos lá, não fez um bom primeiro tempo e correu o risco de ficar marcado pelo passe errado que resultou em contra-ataque e gol do Japão. No segundo tempo, teve boa atuação, dando sustentação a Ryan e até mesmo com jogadas de ultrapassagem. É bem verdade que o Danilo no primeiro tempo foi péssimo, acho que foi, não sei, ele e o Casimiro estavam competindo aí para ver quem estava pior, mas eu acho que o Casimiro realmente estava pior, mesmo que o Danilo tenha entregado esse gol, porque está principalmente na conta do Danilo. Só que no segundo tempo ele melhorou, ele apareceu mais para jogadas, o Brasil começou a jogar mais para o Ryan também, e a gente viu o Ryan brilhando. E, cara, eu acho que essa nota aqui, ela tá justa porque o Danilo, ele vai ficar marcado mais pelo cara que comprometeu e entregou o gol pro Japão. Porque, sinceramente, as outras jogadas, assim, foi muito mais o Ryan, foi o Endrick, foi o Vinícius Júnior, e o Danilo não teve tanto destaque, apesar de que na defesa ele até foi seguro. Mas eu concordo com essa nota aí de 5, 4,6. Pra mim, tanto faz, eu acho que poderia até colocar 4. Danilo, assim, apesar de ter melhorado, ainda assim vai ficar marcado por conta desse gol. E aí agora a gente vai para o Marquinhos, que recebeu uma nota de 6,5 do GE e 6,2 do público. Então tá bem parecido aí. Mas vamos lá, vamos ver o que o GE justificou. Bem no combate direto e nas jogadas de jogo aéreo dos japoneses. Com a bola nos pés, conduziu bastante também para tentar atrair uma pressão japonesa que não existiu na marcação. Foi bem nas jogadas de construção. É bem verdade que o Marquinhos, eu acho que ele foi até, assim, seguro nos lances. Realmente ele conseguiu vencer os duelos contra os japoneses. Os japoneses, assim, eles não. Eles têm um duelo físico ali interessante, mas eu acho que não são tão fortes, por exemplo, quanto como o Marquinhos é. E eu acho que isso ajudou muito o Marquinhos. Mas vamos ver, por exemplo, o Marquinhos nos duelos contra os noruegueses ou o pessoal da Costa do Marfim. Esses duelos vão ser mais difíceis para o Marquinhos. Porque o pessoal lá é bem, assim, é bem mais forte do que os japoneses. Mas
essa partida aqui, o Marquinhos realmente eu acho que merecia até uma nota 7, pra ser sincero. E a mesma coisa do Martinelli. Martinelli até recebeu uma nota mais alta do que o Marquinhos. Recebeu um 7,1 do público e 6,5, que é a mesma nota do Marquinhos. E aí eles colocaram: outro que teve importância na construção do Brasil diante de um Japão que marcava tão baixo. Correu muito para trás nos lances do gol japonês, mas compensou com um cruzamento perfeito para Casemiro empatar. E eu concordo, né? Gabriel Magalhães, assim, eu acho que entre ele e o Marquinhos, o Gabriel Magalhães, eu acho que ele tá passando mais segurança que o Marquinhos. Apesar de que naquele jogo contra o Marrocos, o Gabriel Magalhães estava muito nervoso, pelo que pareceu, mas, cara, ele foi ganhando confiança ao longo dessa Copa. Ele é um baita zagueiro, o melhor zagueiro aí do Arsenal. E eu acho que fez uma partida também excelente, muito segura. Concordo com essa nota do público. Acho que até poderia ser maior do que essa nota do GE. E aí vamos para o Douglas Santos, que recebeu a mesma nota tanto do GE quanto do público, 6,5. E aí colocaram assim: segue fazendo uma Copa irretocável e justa. Seguro na defesa e presente no ataque. Atrai a marcação para tirar a sobre o Vini em jogadas individuais e se arrisca na profundidade. Por pouco não sai com uma assistência encabeçada para Casimiro no meio da área. Realmente o Douglas Santos vem fazendo uma boa Copa, ele vem trazendo muita segurança. E eu acho que ele foi assim, foi seguro, foi muito bom. Eu acho que não tem muito o que acrescentar em relação ao Douglas Santos. Só dá pra dizer que ele foi bem e foi seguro e é isso. Mas vamos pro Casimiro, ó. Casimiro, que foi crucificado por todo mundo e com razão, tá? Acho que não dá pra questionar, porque o primeiro tempo dele foi péssimo, foi terrível. Ele estava assim, parecia que ele estava pesado no campo, ele não conseguia correr tanto quanto os japoneses. Isso foi muito ruim. E aí colocaram assim o GE: vilão e herói. Não dá para fugir do fato de que o Brasil só respirou por conta de seu gol de cabeça. Por outro lado, teve mais uma atuação bem abaixo na maior parte do tempo, com dificuldade até mesmo na marcação. Recebeu um cartão amarelo muito cedo, foi facilmente batido no lance do gol japonês e abusou dos erros de passe. Chegou a trombar com os companheiros 2 vezes no primeiro tempo. Então, assim, pra mim, pra quem é flamenguista, por exemplo, pra mim o Casemiro nessa Copa tá sendo tipo o Ilharão. Era herói e vilão ao mesmo tempo. Ou seja, era bagre, mas também era um cara que fazia o gol, né? Um gol, assim, imprevisível. Mas que graças a Deus deu certo. Casemiro cabeceou bem, ele com certeza é bem mais alto que os jogadores japoneses, então ele conseguia subir bem mais alto que eles e por isso que ele teve essa vantagem, porque na hora que o Casemiro pula, o jogador japonês não ia conseguir acompanhar. Mas ele recebeu uma nota 5,0 do GE e do público recebeu 5,3. Eu acho, assim, sinceramente, acho que é justo essa nota. É uma nota baixa e só não é mais baixa porque ele teve o gol. Provavelmente essa nota aqui deveria ser 3 se ele não tivesse feito esse gol. Mas ele fez o gol, se redimiu e é isso. E aí teve o Fabinho. Fabinho, sinceramente, nem vamos comentar porque entrou lá no final do jogo, quando o Casemiro se machucou, né? Então, sinceramente, acho que não nem vale a pena ficar falando muito sobre ele. Mas vamos lá, Bruno Guimarães. Uma nota 9 do GE e do público 8,6, então tá bem parecido. Vamos lá, o craque brasileiro na Copa do Mundo é quem faz tudo. Ele marca, distribui, aparece para finalizar e é capaz de decidir com passes com o gol do Salvador de Martinelli. Do gol do Salvador Martinelli. Foi responsável pela primeira finalização do jogo, por uma cabeçada perigosa no segundo tempo e por uma assistência de cinema. Craque. Realmente, Martinelli, assim, fez um. Oh, perdão. Bruno Guimarães, né? Fez uma partidaça. Eu acho que, assim, apesar de que o Brasil teve dificuldades, ele estava ali tentando aparecer, tentando buscar jogo. Eu acho que, assim, foi o melhor do Brasil, até mesmo que ele não tenha feito gol, ele ainda assim conseguiu ser o melhor do Brasil. Hoje o Bruno Guimarães fez a diferença. Eu sou um cara que falava: "Pô, Bruno Guimarães no Brasil, cara, esse cara aqui não acrescenta muito", e hoje ele me calou, entendeu? Hoje ele calou minha boca, mas graças a Deus ele fez isso.
Porque é isso que o jogador precisa fazer, ele precisa calar a boca do cara que tá criticando ele, e é isso que ele tem que fazer. Então vamos criticar mais o Bruno Guimarães, para que ele consiga fazer essas partidaças aí que nem ele fez hoje. E aí Danilo, também não vamos comentar, entrou no fim já para segurar o resultado, sem nota, e eu concordo, Danilo só entrou para ganhar um pouquinho mais de tempo. E o Lucas Paquebet, que sinceramente é horrível mesmo. Nossa, ele até tentou buscar o jogo, só que não era dia dele, pessoal, não era dia do Lucas Paquetá. Ele recebeu uma nota 4 do GE e o público colocou 3.8. Eu acho que é justo. Não fez um bom jogo. Até tentou usar a criatividade para encontrar espaços na bem postada defesa do Japão e não foi suficiente. Não à toa, os 7 erros de passe foram no campo de ataque. Ajudou mais defensivamente, ganhando duelos e com 3 recuperações de bola. Saiu no intervalo por lesão. É fato que o Paquebet não conseguiu. Ele tentou, que nem eu falei aqui, e os analistas colocaram também. Ele tentou buscar jogo, só que, cara, não era dia dele. Ele tava muito mal. Essa que é a verdade. Quando ele tava no ataque, era tipo assim, era melhor deixar os outros fazer, deixar sei lá, o Casimiro criar a jogada do que o Lucas Paquetá. Porque, sinceramente, foi muito mal hoje, não deu certo. Foi bem na defesa, né? Defendeu bem, mas foi só isso mesmo. E também fora os passes errados, tanto ele quanto o Casimiro, que só misericórdia. E aí, Endrick, nota 5 do GE e o público 6.1. Deu a energia habitual ao time, ajudou no volume ofensivo no segundo tempo, mas fez pouco. Abusou do individualismo em lances em que podia fazer o jogo andar. Na própria jogada do gol da virada, acabou desarmado em boas chances de dentro da área. Valeu pela disposição de sempre. Eu colocaria uma nota 6 aí pro Endrick. Acho que o Endrick ele entrou buscando o jogo. É claro, não foi a melhor partida dele hoje, mas ele entra e ele muda o jogo, porque o Endrick ele é um cara que olha pra frente, ele só olha pra frente. Então ele vai olhar a jogada e ele tentava aqueles passes toda hora pra frente. Então era basicamente isso. Ele olhava pra frente e mandava a bola ali, tentava uns passes e tudo mais. É claro, por exemplo, teve um passe que ele quase acertou pro Vinícius Júnior, mas o goleiro do Japão, que estava jogando muito, realmente jogou muito essa partida, ele se adiantou. Mas se não fosse um goleiro experiente como esse goleiro, como o Suzuki, eu acho que é o nome dele, provavelmente o Vinícius Júnior conseguiria já pegar essa bola e ficar no mano a mano ali com o goleiro. Mas eu acho que no geral o Endrick merece uma nota de 6. Eu concordo mais com o público do que com o GE nessa aí. Porque pra mim o Endrick entrou e ele fez assim, coisa na média. Ele fez a diferença pelo menos. E aí Ryan, que recebeu uma nota 8 do GE e o público colocou 7.5. Atuação de gente grande. Chegou para ficar, incansável na marcação, na recuperação de bolas e com muita personalidade com as bolas nos pés. O jogo se desenvolveu praticamente todo por seu setor no segundo tempo, quando o Brasil buscou a virada. Fosse para o fundo, fosse com corte para dentro, fosse com tabelas para ultrapassagem dos companheiros, deu fôlego e energia ao ataque do Brasil. Recuperou a bola que resultou no gol da virada. E aí, eu concordo com a nota do GE. Para mim, o Ryan recebe uma nota 8 justíssima. Porque quando o Brasil, primeiro tempo, Vinícius Júnior estava ali cercado dos japoneses, porque os japoneses sabiam que o Vinícius Júnior tá jogando muito bem nessa Copa, e aí por isso que tinha que pesar a marcação nele. Só que o pessoal não buscava muito o Ryan no primeiro tempo. Então o Ryan ficava ali, recebia uma bola ou outra, mas, sabe, ninguém estava ajudando ele, ninguém jogava para ele. Isso aí dificultou muito. Mas aí quando o Ancelotti volta pro segundo tempo, ele conserta esse time. E aí, o pessoal começa a jogar em volta também do Ryan, ou seja, já não deixa mais o peso só pro Vinícius. E aí o Brasil fez a diferença, uma diferença enorme. O Ryan buscou muito o jogo. E assim, o Ryan fez a diferença. Tanto que a entrada do Endrick ajudou o Ryan, porque tanto o Endrick quanto o Ryan, eles são craques. Então, ou futuros craques, né? Como você queira julgar aí. Mas, basicamente, eles fizeram a diferença. Porque quando o Endrick entra, ele faz a diferença. Então, puxa mais a marcação pro Endrick, puxa mais a marcação também pro Ryan. E o Ryan no mano a mano tava muito bem também. Então, nota pra mim justa. O público poderia colocar aí pra 8, pelo menos. E aí, Matheus Cunha.
Matheus Cunha 5.5 e para o público 5.6. Muita movimentação para tentar abrir a linha defensiva do Japão, mas teve poucas oportunidades. A partir da entrada da área, chegou a finalizar com perigo de canhota para a defesa de Suzuki. No segundo tempo, recuou com a entrada de Endrick, que tocou pouco na bola. O Matheus Cunha estava tentando fazer a função do Endrick, mas o Endrick faz a função melhor. Então, é basicamente isso. Só que o Matheus Cunha, tipo assim, ele tentou, só que dava uns chutes muito fracos. Você viu que o goleiro defendia com certa facilidade. Então, assim, o Matheus Cunha tentou, foi que nem o Paquebet. Ele tentou e ele foi um pouquinho melhor que o Lucas Paquetá. Pelo menos ele conseguiu um passe ali, tentava uma finalização, coisa que o Paquetá nem conseguiu. Então, realmente foi melhor. E aí vamos pro Gabriel Martinelli, o herói improvável da vez. Entrou com personalidade para chamar o jogo por dentro e também tentar tirar a dobra da marcação em Vinícius Júnior. Aventurou-se dentro da área e marcou o gol da vitória após lindo passe de Bruno Guimarães. Realmente, Gabriel Martinelli fez a diferença. Eu sei que muita gente contestou o Gabriel Martinelli, eu também. Só que, cara, é o Ancelotti. O Ancelotti sabe de alguma coisa que a gente não sabe. E aí ele colocou o Martinelli e o Martinelli fez o gol. Vamos reclamar do quê? Né? É óbvio, o Martinelli teve uma hora ali que ele errou o passe e tudo mais, tentava um cruzamento ali meio ruim. Teve uma bola que ele tentou chutar, também não ficou legal. Mas, cara, uma nota de 7.5 e do público 7.9. Assim, eu vou ser sincero, eu colocaria 7. 7 pelo gol, mas óbvio, jogou bem, entendeu? Mas eu daria uma nota 7 pro Martinelli, porque pra mim foi mais a jogada do gol mesmo. Claro, ele teve uns passes ali interessantes, mas que nem eu falei, ele estava tentando ali e também estava errando bastante. Mas eu acho que é uma nota, pra mim eu daria 7, acho uma nota justa, mas o público colocou ali quase 8, muito também por conta do gol. E aí vamos pros dois últimos. Vinícius Júnior. Gé colocou uma nota de 6 e o público colocou uma nota de 7. Teve papel importante sem a bola para espaçar a linha de 5 da defesa do Japão, mas isso acabou deixando na maior parte do jogo longe do gol. Quase marcou um golaço em arrancada após o empate com o direito à caneta de drible seco antes da finalização parar na trave. Não se privou de chamar o jogo, só que dessa vez não conseguiu decidir. Mas eu concordo com o público. Nota de 7 eu acho mais justa para o Vinícius Júnior, porque eu acho que ele até jogou mais que uma partida da fase de grupos. Eu acho que ele jogou, tipo assim, contra a Escócia, o Vinícius Júnior, né, foi muito bem. Jogou mais do que jogou, por exemplo, contra Marrocos, apesar do gol que ele fez em Marrocos. Mas quando, contra Marrocos, ele jogou bem no primeiro tempo, no segundo desapareceu um pouco. Aqui não, aqui ele estava tentando buscar o jogo. Só que a marcação estava mais dobrada no Vinícius Júnior. O pessoal estava mais em cima dele, os japoneses. E óbvio, o Vinícius estava jogando de costas. Então o Vinícius não estava naquele mano a mano. Ele recebia a bola de costas porque o Brasil estava com dificuldade também. Então o Vinícius Júnior tinha que ficar de costas para receber a bola e tentar fazer um passe. Isso aí também dificultava muitas coisas. Então, assim, pra mim, eu concordo com a nota de 7. Acho que o pessoal do GE deveria valorizar um pouquinho mais o Vini. Ele quase faz aquele baita golaço. Mas é isso, pessoal. Vinícius Júnior, vocês têm que entender o seguinte. Vinícius Júnior, ele é um cara que vai arriscar o tempo todo. Ah, mas ele vai errar, ele vai tentar 10 jogadas de drible e tudo mais. Mas se ele acertar uma e fizer o gol, já é alguma coisa. Ele já fez a diferença fazendo isso. Então, se o Vinícius Júnior consegue fazer aquele gol, ia ser justamente isso, a nota dele ia subir muito mais. Mas eu concordo com a nota de 7. Apesar de ele não ter feito gol, ele ainda tentou buscar jogo, ele tentou fazer a diferença. E é isso que a gente está precisando do Vinícius Júnior. E eu acho que hoje ele conseguiu fazer isso. E aí, Carleto Ancelotti, para finalizar, o GE colocou uma nota de 5.5 e o público colocou 6.8. O Brasil teve dificuldades para furar a retranca japonesa e pareceu inofensivo no primeiro tempo. Um time preparado para atacar com campo aberto e transição não soube furar uma defesa bem armada. No segundo tempo, acertou na escolha por Martinelli, mas a atuação da seleção esteve longe de ser boa. Bom, vamos lá. Primeiro tempo realmente não foi bom, apesar de que o Brasil começou bem, mas eu acho que também sentiu muito gol. Óbvio que a intensidade, pessoal, começou muito, muito alta, só que depois vai diminuindo.
E aí, com o gol japonês, isso quebra mais a mentalidade do time brasileiro. E aí, obviamente, o Carlo Ancelotti, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha, pô, tem que tentar conversar com o time, tem que tentar reajustar. E, na minha opinião, ele merece uma nota 7. Porque todo mundo criticou, né? Ah, Casemiro tem que sair. Ah, por que que ele colocou o Martinelli? E o cara fez acontecer. Ele foi, tancou, ele basicamente falou: "Não, eu vou manter o Casemiro", ia manter até o final do jogo se não tivesse machucado. Manteve e deu certo. Basicamente isso. Ou seja, deu muito certo colocar o Martinelli, deu muito certo manter o Casemiro, e o homem é um gênio. O homem vai ganhar a Copa no estilo Real Madrid, se Deus quiser. Mas vamos ver, né? Próximo adversário do Brasil também é pedrada, Costa do Marfim, Noruega. Não vai ser um jogo fácil, mas o Brasil tem total condição de avançar. E aí, gostou do vídeo? Concorda com essas notas aqui? Deixa aí nos comentários, lembra de se inscrever no canal para ver mais jogos sobre Copa, sobre os times brasileiros e tudo mais. É o primeiro vídeo do canal, mas espero que vocês tenham gostado.